Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou para gravar mais uma monitoria para vocês. Na última situação da Covid tinha piorado aqui no estado, mas graças a Deus nesses últimos dias a situação foi melhorando. Nós já começamos a ser vacinados, nossas práticas voltaram, então está num cenário bem mais favorável, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relato de experiência. Em relação à agenda da apresentação, eu vou começar trazendo um pouquinho sobre a definição, também sobre o termo de anuência, que é um documento necessário para esse tipo textual, também sobre a estrutura do relato e ainda alguns exemplos. Para começar, em relação à definição, essa é uma produção textual que agrupa elementos por meio da descrição detalhada de uma experiência. E essa descrição, ela precisa ser fundamentada em um aporte teórico e surge a partir realmente de vivências com um potencial de contribuição relevante para alguma área. No nosso caso é a área da saúde, né? Então, existem experiências que são desafiadoras, existem experiências que são positivas e agregam valor. Então, perguntas importantes seriam: o que foi o diferencial dessa experiência? O que essa vivência ela pode agregar a um outro grupo parecido com o meu? E aí são situações que vão realmente culminando em um trabalho que pode ser escrito. Mas para que nós escrevamos o relato de experiência, existe o termo de anuência. Esse termo de anuência ele é necessário quando o relato ele é feito a partir de experiências feitas em alguma instituição. Por exemplo, se você quiser relatar alguma coisa que aconteceu em uma unidade básica de saúde, uma intervenção na comunidade, intervenção com idosos, com hemofílicos, você precisa da anuência da instituição onde aconteceu, no caso o postinho. E aí, esse termo de anuência, ele é necessário por causa da resolução número 580 de 2008 do CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. E caso você tenha tido uma experiência, por exemplo, sem ser em alguma instituição, se foi só um grupo que fez uma atividade na comunidade, mas que não envolveu nenhuma instituição. Sei lá, vocês foram fazer uma caminhada em prol da diabetes e hipertensão. Então, vocês não vão precisar do termo. Esse termo é só quando existe alguém, alguma entidade relacionada. E aí a estrutura em si do relato ela é bastante variável. Por quê? Porque não é um tipo textual engessado que precisa cumprir alguns requisitos que são comuns. Na verdade, vai depender muito de para onde você for enviar esse trabalho, para qual periódico ele foi enviado. Então, é necessário que seja lido certinho quais são os requisitos da revista para a qual você quer mandar, se for para um congresso, para o congresso, simpósio, enfim, é um tipo textual que tem uma estrutura bastante flexível, mas de uma maneira geral, ele tem uma estrutura básica, que na maioria das vezes é o que é pedido, enfim, existem variações, mas que se você fizer um protótipo com uma estrutura básica, muito provavelmente você vai estar abarcando tudo que alguma revista, algum congresso vai te pedir depois. Então, a primeira coisa, não necessariamente vai ser a primeira coisa que você vai escrever, mas você vai lá pensar qual vai ser o tema, qual vai ser o recorte do seu relato e vai ter o título. É esperado que esse título ele seja simples, objetivo, ele seja atraente para a pessoa que está lendo e que seja condizente com o conteúdo que você quer mostrar. Não adianta falar bastante no título de algo que você não vai realmente discorrer ao longo do seu relato. Também vai ter o resumo, que é basicamente uma síntese do que vai ser descrito em todo o trabalho. E no resumo, na maioria das revistas é onde elas pedem para que sejam colocadas as palavras-chave. E aqui eu queria trazer um adendo que é muito importante, que as palavras-chave que você usa no resumo sejam diferentes das palavras que estão no título. E isso por quê? Porque quando você vai fazer a busca de um artigo, as bases, elas vão podem puxar, né? Tanto pelas palavras-chave como pelas palavras do título. Então, quando são palavras diferentes, isso facilita com que o seu artigo ele seja encontrado em uma busca. Se forem as mesmas palavras, as chances vão ser menores. Então, por isso que existe essa recomendação.
E aí depois nós temos a introdução, que é realmente onde o assunto do relato ele vai ser apresentado. É importante que seja uma introdução bastante limpa, né? Clara e sucinta. Ela, dependendo de qual for o periódico, ela pode conter qual é o contexto do relato, o objetivo e a metodologia. Mas, na maioria das vezes, a metodologia ela acaba sendo um ponto em separado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia agora, que é basicamente quais foram os métodos para chegar naquele relato. Se ele foi um relato que, por exemplo, saiu de uma disciplina, se ele saiu de uma iniciação científica. Vou falar um pouquinho mais sobre quais atividades elas podem ser relatadas, mas é basicamente quais foram os meios de chegar naquele relato, aonde ele foi feito, esses pormenores. Sobre os resultados, são realmente um balanço entre as expectativas e aquilo que acabou sendo vivido na experiência. Então, qual foi o resultado dessa experiência? Basicamente seria isso. E o relato em si, ele vai estabelecer uma conexão entre os resultados e a experiência, como realmente ela se deu e as reflexões em relação ao que aconteceu. E já em relação à discussão, é quando vai ser feita uma análise entre o que aconteceu naquele relato e o que a literatura fala sobre aquilo. Às vezes nós podemos ter uma experiência de um grupo de hemofílicos aqui em Mossoró e vai ter uma outra literatura falando sobre um grupo de hemofílicos lá em Alagoas. Então, na discussão, podem ser trazidas essas referências para comparar se o que é feito aqui também é feito lá, quais são as diferenças, quais são as perspectivas de mudança em relação às diferenças. Então, esse aporte teórico ele é bastante interessante para trazer realmente como que aquele relato ele vai se inserir no meio científico. E aí a conclusão ela vai trazer os pontos positivos e negativos daquela experiência e também analisar se os objetivos foram atingidos. Então, por exemplo, se for uma atividade com hipertensos e diabéticos em que o objetivo era fazer tanto a aferição da pressão arterial como a glicemia capilar, né, o HGT que a gente conhece, e fazer uma atividade de educação em saúde, pode ser visto se realmente foi conseguido aferir a pressão de todos os idosos, se todos eles conseguiram fazer o HGT, se eles deram um feedback positivo ou negativo em relação à atividade que foi proposta. Então, num exemplo bem rapidinho, a gente já pode ver como que analisar esses objetivos, né? E além disso, é muito importante que na conclusão sejam trazidas ponderações em relação ao que pode melhorar para quem for repetir aquela experiência. Às vezes, por exemplo, como ponto negativo nessa ação que eu acabei de falar, não foi conseguido medir a PA de todos os idosos. Então, discorrer por qual motivo isso não aconteceu e ponderar como que isso pode ser melhorado para as experiências futuras. Então, na conclusão, trazer como realmente melhorar nas outras experiências. Basicamente, a estrutura é essa. E aí, o que é que pode se tornar um relato de experiência? São realmente várias coisas. As vivências, elas são diferentes para cada um de nós. Então, às vezes, como nós vemos algum momento, o nosso olhar realmente é diferenciado e aí aquilo acaba sendo possível de ser relatado. E, sei lá, mesmo a aula que eu assisti, que uma colega assistiu, talvez para ela a abordagem que o professor deu vale a pena de ser relatada e para mim foi uma coisa trivial. Então, são essas particularidades que tornam esse tipo textual bem mais acessível, porque cada um pode realmente mostrar o seu ponto de vista e aí mostrar para a comunidade científica por que aquilo é importante, por que aquilo é interessante. Então, também podem se tornar relatos monitorias, atividades de iniciação científica,
Extensões, muitas vezes atividades na comunidade, elas viram relatos, né? Então eu coloquei aqui extensões e ações na comunidade, porque nem sempre é necessário que uma ação na comunidade ela seja braço de uma extensão acadêmica, né? De estar ali no tripé ensino, pesquisa e extensão. Às vezes é um voluntariado, mas não deixa de ser uma ação na comunidade. E também estágios, que nós sabemos que podemos relatar, não temos um estágio curricular em neonatologia, um exemplo. Na verdade, na nossa faculdade tem, mas, a faculdade, a UFESA não tem um estágio em neonatologia, mas uma pessoa conseguiu um estágio extracurricular em neonatologia e vai relatar a experiência de como foi importante para consolidar esse conhecimento de uma maneira que na faculdade não tinha sido possível. Então, são experiências realmente que merecem ser contadas para a comunidade científica. E aí eu quis trazer um exemplo prático para vocês de relatos de experiência que foram aceitos e publicados nos anais do Congresso Brasileiro de Educação Médica do ano passado, 2020, que foi a 58ª edição. Então, aqui nós temos o ISSN dos anais. Se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar na internet para ter o acesso a todos esses trabalhos, a muitos outros trabalhos, inclusive. Eu sugiro que façam isso porque é bastante positivo no sentido de dar ideias do que realmente pode ser abordado. Lá existem trabalhos, relatos de experiência, relatos de caso, existem trabalhos de pesquisa originais, revisões da literatura, mas aqui eu puxei realmente para a parte de relato de caso. E aí, como a gente fala bastante no tripé universitário, eu trouxe exemplos em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão e um adendo sobre as atividades extracurriculares. Aí aqui, nesse primeiro exemplo, foi dos colegas da UFRN e o título fala assim: iTalks, diversificando e inovando o ensino da oftalmologia. Aqui foi um relato de experiência acerca dessas iTalks, né, que eram conversas em oftalmologia para tentar tornar o ensino da disciplina mais próximo da realidade dos alunos, para não ficar aquela situação 100% academicista. Então, aqui é um exemplo de como pode ser relatado uma atividade de ensino. Também de pesquisa. Essa pelos nossos colegas da UFRN CAICO, que é a EMCM UFRN, e o título fala assim: a relevância da iniciação científica para a formação médica e o desenvolvimento discente. Relato de experiência. E aqui ele não trouxe puramente qual foi o resultado daquela pesquisa da iniciação científica. Aqui a reflexão foi em relação a como a iniciação científica ela pode contribuir para a formação médica. Por exemplo, sobre as nuances da medicina baseada em evidências. Muitas vezes no currículo formativo deixa uma lacuna em relação a isso, mas na iniciação científica isso pode ser desenvolvido. Então, puxou-se realmente para esse lado do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento acadêmico discente por meio da iniciação científica. E em relação à extensão, essa vez com os nossos colegas da UFESA, eu tentei trazer exemplos todos aqui do Rio Grande do Norte, mas nesses anais do COBEM tem de todos os estados, de diversas cidades. Então, vocês que muitas vezes não são de Mossoró, podem pensar, tem uma faculdade lá da minha cidade, será que eu vou ver algum trabalho de lá? Com certeza você vai poder encontrar lá nos anais do COBEM ou de vários outros congressos nacionais que nos dão essa oportunidade. E aí, essa da UFESA, o título falava assim: Máscaras que salvam, a responsabilidade social da extensão universitária sobre a perspectiva de acadêmicos de medicina. E aí, essa experiência eu também achei muito bacana, porque foi de estudantes de medicina que num projeto de extensão lá da UFESA, eles fizeram máscaras para distribuir para a população logo lá no início da pandemia de Covid-19. E aí era justamente o
ponto que eles trouxeram, o recorte, foi da responsabilidade social sob a perspectiva dos estudantes de medicina, porque muitas vezes a gente sabe que essa parte mais de responsabilidade social acaba sendo abordado para os cursos voltados para humanas, como serviço social, direito, mas isso também é de nossa responsabilidade, da nossa ética médica. Então, uma interface aí entre extensão universitária e responsabilidade social. E aí eu puxei a nossa quarta faculdade pública de medicina aqui do estado, que é a nossa amada UERN, nossa instituição, para o ponto de atividades extracurriculares. Na nossa faculdade, nós temos diversas oportunidades extracurriculares. Nós temos ligas, nós temos iniciações científicas, nós temos a IFMSA Brasil, nós temos o centro acadêmico, agora o Peer Mentoring. Então, esse aqui eu trouxe porque foi um trabalho que eu fiz parte, também quis mostrar que não é difícil, não é longe da nossa realidade, conseguir fazer um com os nossos colegas, que fala assim: ambulatórios de especialidades como facilitadores do processo de aprendizagem, percepção de discentes da Liga Acadêmica de Hipertensão e Diabetes. Bom, eu sou parte da LADA e aqui nesse trabalho nós quisemos mostrar como a participação nos ambulatórios de especialidades como gastro, endócrino, reumato, cardio e especificamente endócrino e cardio, endocrinologia e cardiologia, eles são facilitadores no processo de aprendizado. No caso da nossa liga, realmente falando um pouco sobre diabetes e hipertensão arterial, mas aqui eu deixo como uma possibilidade de inscrita para qualquer um dos outros ambulatórios que são desenvolvidos lá na faculdade, como o ambulatório de reumatologia. Vai que você queira fazer sobre a percepção discente em relação à artrite reumatoide a partir de experiência no ambulatório de reumatologia. É uma possibilidade. Então, são diversos mesmo os recortes que podem ser abordados nos trabalhos de relato de experiência. E é por isso que é uma literatura que ela é tão acessível para nós como estudantes, porque nós podemos realmente colocar no papel e colocar para a comunidade científica tudo aquilo que nós vivenciamos e podemos refletir a partir das nossas vivências. Essa monitoria de hoje era sobre isso. Agradeço muito pela atenção, espero que tenha sido boa. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem falar comigo. Aqui está o meu telefone, meu e-mail, e não deixem de ver as outras monitorias se vocês ainda não viram. Se tiverem com vontade que eu leia o TCC de vocês, podem mandar para mim. Eu estou sempre disponível para ajudar, Carol, como é que eu posso fazer um recorte diferente? Tenham certeza que podem contar comigo. Já li alguns, gostei muito. Desde a última monitoria eu li acho que 3 mais e foram excelentes. Vocês estão no caminho, então é basicamente isso. Se vocês precisarem de mim, estou disponível. Tchau, gente. Muito obrigada.